tua vontade e tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor Para sempre viver-te bom. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Oh, aleluia. Glória seja o nome do Senhor Jesus. 242. És maravilhoso, Jesus. Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente. Aleluia. Que prazer Celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro. Aleluia. Que me faz também herdeiro do que nunca vai murchar. Da glória que no céu eu vou gozar. Oh, aleluia. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não há dor ou pranto. Aleluia. Mas se um sublime canto que pra sempre vai soar, da glória que no céu eu vou gozar. Aleluia. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegar e a glória alcançar, por ter Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado, a Jesus vou adorar. Eterna glória vou no céu. E a igreja adora o nome do Senhor. Que Eterna.
Graças a Deus, né, irmãos? Vamos fazer nossa leitura do tema Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, o 11 e o 12. Vamos fazer uma leitura conjunta? A igreja leu o primeiro, eu leio o segundo e a igreja o terceiro. 1, 2, 3. O versículo 11 diz assim: Eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. O 12. Amém. Oremos. Altíssimo Deus e eterno Pai, Senhor amado, te agradecemos pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, por estarmos aqui, ó Deus, nesta manhã para aprender de ti. Deus, receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Usa o teu servo que irá ministrar os nossos corações nesta manhã. Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos. Não retire de nós o teu Espírito, ó Deus. Obrigado por tudo. Amém, Senhor. A irmã Anne Caroline, por favor, com o louvor. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? O hino que eu irei cantar, creio que é conhecido da igreja, e eu convido você nessa manhã a adorar o Senhor juntamente comigo, amém? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente às vezes ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado
ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Deus abençoe a irmã Caroline. E a gente está aqui num trabalho da EBD, voltado para a revista dos jovens desse trimestre, né? Então, assim, um trabalho para toda a igreja, mas usando a revista dos jovens. O irmão Paulo Eduardo, por favor, está com uma palavra. Logo em seguida, a equipe canta mais um louvor e o Otaniel está com as apresentações e já pode passar para pregar. Meus irmãos, eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Estamos gratos e felizes com o que Deus já tem feito na nossa vida e com o que Deus ainda vai fazer nessa manhã. Tenho certeza que ontem à noite Deus falou poderosamente em nossos corações, através do pastor, com uma explicação da lição que foi poderosa. E nessa manhã eu quero trazer um versículo bíblico para a igreja, encontrado na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, e versículo de número 6, que diz assim: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quando nós lemos essa passagem bíblica, aqui nós observamos as palavras de Paulo aos irmãos de Filipenses. No versículo de número 3, Paulo vai expressar dizendo o seguinte: Paulo diz que se alegra quando a sua mente traz a memória dos irmãos de Filipenses. Ele se sente alegre em relembrar dos irmãos, pelo fato de os irmãos terem ajudado ao seu ministério, pelo fato de os irmãos terem contribuído de alguma forma ao trabalho de Paulo. No versículo de número 5, a gente vai compreender Paulo expressando, dizendo o seguinte: olha, o meu coração se alegra, eu me sinto feliz, porque todas as vezes que eu vou orar, eu lembro de cada um de vocês, porque vocês foram uma peça fundamental para o meu ministério. No versículo 6, Paulo vai dar uma palavra extraordinária aos irmãos, dizendo o seguinte: olha, eu estou convicto, eu estou certo que o mesmo Deus que começou em vocês uma boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer o seguinte: olha, o mesmo Deus que começou
começou a trabalhar no coração de vocês, o mesmo Deus que todo tempo esteve presente com vocês, Ele não é covarde, Ele vai até o final da jornada com vocês. Mantenha o coração de vocês alegre e convicto que Deus jamais vai abandonar vocês nessa caminhada cristã, nessa jornada cristã. Paulo está convicto que o mesmo Deus que começa é o mesmo Deus que termina. Então fica com essa palavra no nome de Jesus Cristo, porque Deus é fiel e verdadeiro para garantir toda a jornada no nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade. Adorar ao Senhor. É real a presença do Senhor Jesus nesta manhã. Nós nos rendemos, nos prostramos aos teus pés, Senhor. Digno és de toda adoração, todo louvor pertencem a ti, Jesus. Aleluia. Com o Senhor, sua obra com seu Criador, o encontro perfeito. Vem, ansiamos estar com o Senhor, a vida com seu autor. Desejamos, aqui nós reconhecemos o teu nome. Aqui nós nos rendemos, aqui nós nos prostramos, aqui nós adoramos o teu nome. Santo, em teu nome há todo o poder, pra sempre e sempre. Senhor, tu és maravilhoso. Senhor, tu és digno e santo, em teu nome há todo o poder, pra sempre e sempre. Nós te buscamos, aqui nós te desejamos, aqui nós reconhecemos o teu nome.
Senhor. Aqui nós nos rendemos, aqui nós nos prostramos, aqui nós adoramos o teu nome. Aqui nós te buscamos, aqui nós te desejamos, aqui nós reconhecemos o teu nome. Aqui nós nos rendemos, aqui nós nos prostramos, aqui nós adoramos o teu nome. Te adoramos, Jesus. Aleluia, Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta rica oportunidade, que Deus nos concede esta manhã estarmos aqui. Eu convido a amada igreja para vos colocar em pé. Eu vou estar devolvendo a direção deste trabalho para o nosso pastor João Milton. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Podeis tomar assento. Já já nós estaremos já passando para o pastor Roberto. Quantos dos irmãos que estão aqui nessa manhã que não esteve ontem à noite? Que não esteve? Muita gente. Mas eu quero dizer aos irmãos que tivemos uma aula espetacular, onde aprendemos sobre arrebatamento, grande tribulação, e começamos aí, e também os selos, A abertura dos selos. Então, hoje nós vamos dar continuidade, e eu quero deixar o senhor, pastor Roberto, à vontade. Eu disse para ele, porque a gente conversando, ele disse que na lição não está muito bacana a lição, E eu deixei ele à vontade para ele falar aquilo que Deus pôs no coração dele, porque ele é mestre em escatologia. Então, deixa ele à vontade para ele falar aquilo que Deus orientá-lo. E nós estamos aqui para ouvir e receber tudo o que da parte de Deus veio ao pastor Roberto. Deus abençoe, em Cristo Jesus. Pastor Roberto, por favor, fique de pé e já pode chegar aqui. Aqui está o pastor Roberto de Carvalho, este servo de Deus, amigo, conhecemos há muitos anos, e ele estava me falando que está projetando uma viagem para Jerusalém. Está me convidando e convidando os irmãos que desejam ir a Jerusalém. Ele está fazendo uma viagem. É para o ano que vem, pastor? Para o ano que vem. Você quiser ir em Jerusalém, você vai poder pagar até em 20 parcelas. Quem sabe o pastor vai e vai levar mais uma turma com ele. Se eu arrumar 10, a minha é de graça. Vem aí, irmão, arruma 10 aí, Vou falar na reunião ministerial, tem que arrumar 10, irmão. Deus abençoe, pastor Roberto. O senhor pode ir até às 10, mas se for preciso passar um pouco, não se preocupe não, tá? Pode ir que nós estamos aqui para ouvir. Deus abençoe. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Eu estou muito alegre por continuar convosco. E eu confesso que eu estava com muitas saudades da igreja. Porque o pastor João Milton é um líder admirável. Estar com ele é estar numa universidade aprendendo lições fundamentais para o nosso êxito espiritual e ministerial. E eu quero parabenizar o pastor, os obreiros e a igreja pelos avanços da obra. Muito em breve será construída aqui a grande catedral para a glória do nome de Jesus. Quero agradecer também ao nosso líder, o Toniel, pela acolhida, por todo o seu empenho a favor da obra, viu? E parabenizar também o corpo docente da Escola Bíblica Dominical.
e também os alunos que estão nesta manhã aqui presencialmente, e outros tantos em casa, no escritório, enfim. Nós vamos fazer só uma modificação para que os textos fiquem mais palatáveis. Por exemplo, o autor, quando eu for falar daqui a pouco sobre as 7 trombetas, ele coloca a primeira, deveria vir a segunda na sequência, não é? Aí ele já põe a quarta. Então isso dificulta um pouco o aprendizado. A escatologia bíblica, ela é sequencial. Se você obedecer esse critério, olha, o assunto torna-se gracioso, envolvente e edificante. Quantos tem a revista, por favor? Deixa eu me ver, quantos tem a revista? Muito bem. Nós vamos à lição de número 5. Os anjos no juízo divino. Todos nós temos a convicção de que os anjos ministram em nosso favor. Vamos ler? Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Quem vai ler? Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar. Será o temor a palavra de Deus. Hebreus 1,14. É? Isso. Muito bem. Deixe-me ler aqui. Glória a Deus. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Escutem, os anjos nos assistem. Os anjos têm missões específicas para acompanhar os santos em sua marcha triunfante. Mas também, os anjos terão como missão juízos de Deus no período tribulacional. Quem se recorda de 2 Reis capítulo 19, quando Senaqueribe, o rei da Síria, tentou dominar Judá, e o rei Ezequias, no momento de angústia, clamou ao Senhor, e um anjo foi enviado, e ele sozinho matou 185.000 homens. Esses juízos tribulacionais reserva um capítulo específico para a ação angelical. Então o autor coloca aqui, primeiramente, os anjos antes do juízo vão pregar o evangelho eterno. Vamos ler? Apocalipse 14, versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povos, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a honra do seu juiz, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então vejo o esforço divino para mudar as mentes das pessoas. Em pleno período tribulacional, dar-se-á uma ação específica para que os anjos proclamem o evangelho eterno. É um esforço divino no sentido de salvar pessoas no período tribulacional. Na sequência, os anjos terão já como medida punitiva promoverem a queda de Babilônia. Vamos ler? Apocalipse 14, versículo 8. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Muito bem, então percebam bem que a Bíblia cita Babilônia de duas formas no livro do Apocalipse. A Babilônia do capítulo 17, é simbólica. A Babilônia no capítulo 14 que nós lemos aqui é literal.
Vale-se dizer que antes de sua morte, Saddam Hussein reconstruiu Babilônia, com todo o aparato, com todo o luxo do passado. E esta cidade vai se reerguer novamente no período tribulacional, porque ela está conectada com o mal. Quando se fala de Babilônia, se faz uma conexão com o mal. E o anjo, portanto, vai anunciar a queda de Babilônia. Na sequência, haverá uma advertência contra a própria besta. Apocalipse 14, versículos 9 e 10. E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Muito bem. Então percebam que Deus, mais uma vez, vai atuar através de um dos seus anjos para que as pessoas mudem o seu comportamento e não acompanhem a besta, cujo destino final será o lago que arde em fogo e enxofre. Deus sempre, de uma forma ou de outra, atuou para que o homem não se inclinasse para o mal, e não será diferente no período tribulacional. Vejam como é grande o amor de Deus. Em plena grande tribulação, Deus não vai medir esforços para tentar salvar a muitos. Na sequência, na página 24, nós temos aqui os anjos e as pragas de Deus. Nós veremos que os anjos vão atuar nas 7 trombetas, na próxima lição. E também nos 7 cálices da ira de Deus. Cálice pode ser traduzido como taça. Alguma tradução diz cálice, outra diz taça. Como esses 2 capítulos estão reservados na linha de frente, nós vamos já saltar. Anjos com voz de prisão. É algo fantástico que vai ocorrer no início do reinado milenial de Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Amarrou por 1000 anos e lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por pouco tempo. Então o milênio vai ser a 7ª e última dispensação. Vai ser o período áureo da terra, quando Cristo pessoal e literalmente governará este mundo. No início do milênio, um anjo vai prender Satanás, amarrá-lo, trancafiá-lo, e haverá a nulidade das suas ações maléficas. Portanto, os moradores da terra vão experimentar um privilégio: 1000 anos de paz, 1000 anos de quietude, 1000 anos de bonança. Satanás será solto após o milênio, e nós iremos falar sobre isso na sequência. E quando for solto, vai seduzir um grande número de pessoas ingratas. Olha, irmãos, o meu livro de frases está ali. Eu sei que ele não é um preço acessível para muitos, mas pelo que ele compreende, vale a pena investir. Eu falo ali sobre gratidão, eu falo sobre ingratidão. Ulisses Guimarães foi um deputado brilhante do estado de São Paulo. Eu tive o privilégio de conversar com ele 2 vezes. Um homem sensato, prudente, marcado pela tenacidade, firmeza nas suas ações. Ele deixou uma frase que está no meu livro. Ele disse que o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Eu me lembro quando eu me converti, eu congregava numa congregação que só tinha um microfone, ele pesava quase 1,5 kg. Agora eu vejo
como vocês têm um aparato fantástico aqui. Parabéns. E parabéns pela equipe sinérgica. Então vejam só, o milênio vai ser o período áureo da terra. Inúmeros privilégios os moradores da terra vão experimentar. E o maior deles, a presença de Jesus reinando entre eles mesmos. Mas quando o milênio se encerrar, Satanás será solto da sua prisão, e o que dá prazer no diabo é enganar. E diz a Bíblia que ele vai seduzir um grande número de pessoas ingratas que virarão as costas para Cristo e vão segui-lo. Marcharão contra a cidade santa, a cidade amada que é Jerusalém, e quando o cerco se completar, fogo cairá dos céus e simplesmente todos os rebeldes serão mortos. Na sequência, o Senhor Jesus vai pegar o diabo e vai lançá-lo no lago que arde em fogo e enxofre. Portanto, o anjo terá uma missão nobre: trancafiar Satanás para o período do milênio. Aliás, temos aí uma corrente teológica, escatológica, que diz que nós já estamos no milênio. São os pós-milenistas. Afirmam que nós já estamos no milênio. Ora, a maior prerrogativa do milênio vai ser a prisão do diabo. Se nós já estamos no milênio, como é que isso então se explica se o diabo está solto? Vocês viram a semana passada em São Paulo? Um pai matou a filha e o genro por uma simples discussão. Olhem as tragédias que ocorrem nos 4 cantos da terra. Então o milênio se reserva para o contexto futurístico. Quem entendeu, diga amém. Então vamos lá. Página de número 26. Os flagelos das trombetas. É fundamental que nós venhamos a entender uma coisa que passa despercebidamente por muitas pessoas. Vocês vão perceber aqui, nas leituras que serão feitas, a Bíblia diz assim: e a terça parte das águas será contaminada. 1/3 do sol, da lua e das estrelas deixará de brilhar. Por que 1/3? Por que a terça parte? Isso aqui é fantástico. Porque é a contraprova de Deus para com a ação satânica que levou consigo a terça parte dos anjos. Vamos ver? Apocalipse 12, versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Isaías 14 e Ezequiel 28 tratam da queda de Satanás. Ele era um querubim ungido. E simplesmente pela altivez, ele disse: subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. E quando ele caiu, ele levou consigo a terça parte dos anjos. Eu quero que vocês peguem essa expressão, a terça parte. Ela vai estar muito presente agora, quando falaremos sobre as 7 trombetas. Muito bem. Primeira trombeta: praga sobre a terra e seus luminares. Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então vejam como a ação angelical vai ser fulminante, como juízo de Deus. Saraiva, fogo e sangue. A terça parte da terra será destruída. Na sequência, o autor coloca aqui a 4ª trombeta. Não é sequencial, eu já expliquei isso. Apocalipse 8, versículo 12. E o 4º anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Quando o 4º anjo tocar a sua trombeta, haverá um semi-blackout. A terça parte do sol, da lua e das estrelas deixará de brilhar.
vai ser uma escuridão parcial. Na sequência, pragas sobre rios e mares. Vamos analisar como será a segunda trombeta. Capítulo 8, versículos 8 e 9 do livro do Apocalipse. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa com um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Portanto, quando o segundo anjo tocar a sua trombeta, simplesmente algo como um meteoro incandescente vai cair no mar, matando 1/3 da vida marítima e destruindo 1/3 das embarcações. Agora vamos falar sobre a terceira trombeta. Apocalipse 8, versículos 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Isso aí é literal, não é simbólico. As 7 trombetas, a linguagem é literal. Não cabe aqui uma interpretação simbólica. Portanto, quando este anjo tocar a sua trombeta, simplesmente algo como uma estrela incandescente chamada absinto. Vocês sabem que a bebida mais amarga do mundo é absinto, não é? Vai contaminar 1/3 das águas potáveis do globo terrestre. Então veja a conexão com a expressão 1/3. Muito bem, página 28. Juízos de Deus sobre os pecadores. Vamos falar sobre a quinta trombeta. Apocalipse, capítulo 9, versículos 1 a 6. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal da besta, o sinal de Deus. Muito bem, uma grande estrela cairá do céu, é Satanás, que vai trazer consigo as chaves do poço do abismo. Onde está este lugar? No mais profundo do Hades, onde os mais terríveis demônios estão enclausurados. Numa permissão de Deus, Satanás os soltará e eles sairão para atormentar os moradores da terra. Esse período vai ser de 5 meses. E sairão tal qual uma praga de gafanhotos liquida uma lavoura. Então não vamos ter aqui interpretação literal. Gafanhotos, do grego acres, na verdade são demônios. Agora, recentemente, em plena pandemia, acompanhando as redes sociais e a mídia nacional e internacional, eu soube, vocês souberam, de uma praga de gafanhotos que assolou a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. E tudo indicava que esta praga de gafanhotos inigualável viria para o Brasil, para a região sul em particular. Eu tenho vários amigos em Curitiba, vários amigos em Santa Catarina, vários amigos também no Rio Grande do Sul. As igrejas do sul se uniram e esta praga de gafanhotos não entrou no território nacional, dizimando as lavouras. Seria um prejuízo terrível. Então a mão de Deus se estendeu a favor daqueles que creem. Agora, esta praga de gafanhotos aqui, aí sim cabe a interpretação simbólica. São demônios. Escutem. Os homens vão desejar a própria morte, vão procurá-la, mas não acharão. A morte deles vai se ausentar por este período, 5 meses. Então vejam como os juízos de Deus serão terríveis na segunda fase da grande tribulação. Ainda na página 28, a sexta trombeta.
Apocalipse 9, versículos 13 ao 16. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Vejam bem, na sexta trombeta, a Bíblia revela-nos que 4 anjos maus, anjos caídos, que hoje se encontram presos junto ao rio Eufrates, serão liberados para agirem. E eles vão comandar uma cavalaria infernal. Esta cavalaria não é humana, e sim demoníaca, em número de 200 milhões. Portanto, serão 200 milhões de demônios. E esses 4 anjos maus vão liderar, vão controlar esta cavalaria demoníaca que vai trazer o pânico, o desespero e a morte. Por conta da trombeta anterior, a morte se ausentará por 5 meses entre os homens, mas agora ela voltará com toda a sua força. Quando esses 4 anjos maus regerem esta cavalaria demoníaca, a Bíblia diz que 1/3 da população do mundo morrerá. Eu disse ontem que é fundamental que as pessoas entendam que após o arrebatamento da igreja, a população da terra só vai diminuir. É impressionante. Ainda hoje vamos falar sobre a batalha de Gog e sobre a batalha do Armagedon, que vai dizimar milhões de pessoas. Quando o milênio se iniciar, a população da terra será bem pequenina proporcionalmente à população atual. Muito bem, na sétima trombeta, nós temos a mulher e o dragão como destaque. Apocalipse 12, versículos 1 a 6. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Um instante. Esta mulher representa a nação de Israel. Ela tem a lua sobre os seus pés. Isto fala da supremacia judaica em relação às demais nações. Tendo uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, uma alusão às 12 tribos de Israel. Por favor, prossiga. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Um instante. Esta mulher vestida do sol, isso quer dizer que a glória de Deus sempre acompanhou a nação de Israel. E ela estava grávida, prestes a dar à luz um filho. A mulher representa a nação de Israel, logo o seu filho representa o Senhor Jesus. Vamos lá. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações, com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então esta mulher representa a nação de Israel. Ela está grávida, prestes a dar à luz um filho que representa Cristo Jesus. Alguém, no entanto, quer matá-lo, que é o dragão, que representa o diabo. O diabo fez de tudo para que Jesus não nascesse. Mas Jesus nasceu, triunfou sobre a morte e sobre o inferno e realizou por nós a obra redentora na cruz do Calvário. O que me chama a atenção é que depois que ela der a luz ao filho, Deus vai protegê-la, ou seja, vai simplesmente amparar a mulher por 42 meses. O que isso quer dizer? Que Israel será preservado e protegido por Deus na última fase da grande tribulação.
tribulação. Muito bem, página de número 30. As duas testemunhas. É um dos capítulos mais marcantes da escatologia bíblica. Vamos ler Apocalipse 11, versículos 3 a 13. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois cartiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esta tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matarás. E jazerás o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi cá, e subirão ao céu, em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Deixa aberto, por favor, nesse capítulo, tá bom? Vamos lá. Um dos capítulos mais convidativos da escatologia bíblica é o que trata sobre as duas testemunhas. Serão 2 representantes da parte de Deus que hão de profetizar por 1260 dias, o correspondente à primeira fase tribulacional. Quem serão as 2 testemunhas? Nós não podemos afirmar. Vamos ver algumas das suas características. Elas estarão vestidas de saco. Isto fala de indignação, de lamento e de humilhação perante Deus. Elas são 2 oliveiras. Simbolicamente quer dizer que elas serão cheias do Santo Espírito de Deus. As 2 testemunhas serão 2 candeeiros. Isso quer dizer que elas vão irradiar, refletir a glória de Deus na primeira fase tribulacional. A grande pergunta que muitos fazem é esta, e para tal não temos uma resposta definitiva: quem serão as 2 testemunhas? Para muitos, Enoque e Elias. Para outros, Moisés e Elias. Enoque é impossível, porque ele foi trasladado para não provar a morte. Vamos ver? Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladará, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho que agradaram a Deus. Então preste bem atenção, com base em Apocalipse 11, versículo 6, muitos defendem ferrenhamente que as 2 testemunhas serão Moisés e Elias. Vamos ler, versículo 6. Apocalipse 11, versículo 6. Esta tem poder para fechar o céu. Um instante. Estas 2 testemunhas têm 2 características. Vamos lá, prossiga.
Estas têm poder para fechar os céus, para que não chova. Quem foi que fez isso no Velho Testamento? O profeta Elias. Vamos ler? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, as duas testemunhas terão essa característica tal qual a de Elias. Terão força, poder, para que não chova. Prossiga o versículo 6 todo, por favor. Esta tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quem fez isso no Velho Testamento? Moisés. Êxodo, capítulo 7, até o capítulo 10. Mas nem por isso podemos afirmar que as duas testemunhas serão Moisés e Elias. O que é interessante é que quando João Batista surgiu, perguntaram-lhe: és tu Elias? Ele disse: não, eu não sou. Mas ele se vestia como Elias e falava como Elias. Então nem por isso podemos afirmar que as duas testemunhas serão Moisés e Elias. Haverá uma semelhança entre os dois ofícios desses dois personagens do Velho Testamento. Irmãos, o que nos importa não é a identidade de cada uma das duas testemunhas, mas sim o papel que cada uma delas haverá de desenvolver. Elas vão profetizar por 1260 dias na primeira fase da grande tribulação. Por favor, página 32. As duas testemunhas serão mortas. Vamos ver? Apocalipse 11, versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então, para aqueles que estão com o coração endurecido, a pregação é um tormento. Não suportam ouvir a verdade divina. É interessante isso. E as duas testemunhas serão rechaçadas e serão mortas, e os seus corpos ficarão expostos numa praça em Jerusalém por 3 dias e meio, e os homens vão impedir que elas sejam sepultadas. Humilhação total. E as pessoas vão comemorar enviando presentes umas para as outras, porque as duas testemunhas morreram. O pesadelo dessas pessoas que estarão no pecado, de fato, findou-se. Porém, Deus tem uma surpresa para essas pessoas. As duas testemunhas ressuscitarão 3 dias e meio posteriormente. Apocalipse 11, 11. E depois daquele 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Espírito de vida é um dos títulos dados ao Espírito de Deus. Depois você veja Romanos 8 e 2. Então o Espírito de Deus vai entrar em cada uma das duas testemunhas, e elas ressuscitarão e ascenderão aos céus. E na sequência, um juízo de Deus será aplicado aos moradores da terra. Capítulo 11, versículo 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Um terremoto. Percebam a frequência de terremotos no período tribulacional, principalmente ali, ao arredor de Jerusalém. No finalzinho da grande tribulação, haverá um mega terremoto. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Apocalipse 16, versículos 18 e 19. A Bíblia diz que as grandes cidades serão destruídas. Então, vários terremotos dar-se-ão ali naquela região. Vale dizer que o Monte das Oliveiras está situado num cinturão sísmico. Só que este terremoto virá como punição de Deus àqueles que comemoraram a morte de cada uma das duas testemunhas. E 7.000 pessoas morrerão.
e a cidade simplesmente sofrerá os horrores da punição da parte de Deus. Muito bem, vamos na página de número 34, a trindade satânica. Uma das coisas que o diabo mais gosta de fazer é de imitar a Deus. Eu estava numa cidade do estado de Goiás, por questão ética não vou mencionar. Eu ministrava quando uma senhora adentrou o santuário, cabisbaixa, o cabelo para frente. E enquanto eu ministrava, ela, depois de ter ficado um bom momento assentada, ela levantou-se e começou a falar em línguas. Aí alguns irmãos vieram e disseram ao pastor local: aquela senhora fulano de tal chegou aqui e, assentada como estava, foi batizada com o Espírito Santo. Eu achei tudo muito estranho. E ela tentava impedir que eu falasse. Eu praticamente tive que interromper a ministração. Tive que interromper porque não houve condições. Aí Deus me disse: repreenda, porque é o inimigo que está operando na vida daquela mulher. Eu disse: em nome de Jesus, saia dela, Satanás. Ela caiu e foi liberta pelo poder do nome de Jesus. Aí sim, ela se entregou a Cristo Jesus. O diabo gosta de imitar a Deus. Ele tem prazer em imitar a Deus. E isto dar-se-á no período tribulacional com a trindade satânica, que é uma imitação da trindade divina. A primeira pessoa da trindade satânica é o próprio diabo, a antiga serpente. Apocalipse 12, versículos 9 e o 12, por favor. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E houve uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada esta salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amarraram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vos que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Há uma expressão, só tem aí, há uma expressão muito interessante: ai, é um juízo de Deus. Este ai implica no fato do diabo ter descido à terra. Isso não quer dizer que ele já não tinha atuado durante tantos tempos. Sim, é porque agora era uma liberação total para que ele pudesse agir. É como se Deus estivesse entregando a raça humana diante da fúria do diabo. Presença marcante do diabo na segunda fase da grande tribulação. Portanto, quando alguém vier comentar, ministrar, tentar te influenciar, dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, mostre isso. Mostre os horrores da grande tribulação. Veja que são juízos e cataclismos da parte de Deus, como veremos aqui nas 7 taças ainda. Então o diabo vai ter domínio total na terra na segunda fase tribulacional. A primeira pessoa da trindade satânica é o diabo, a antiga serpente, chamado também de o dragão. A segunda pessoa é o anticristo. O anticristo, ele vai ser um homem comum, no aspecto biológico, porém superdotado pelo diabo com faculdades sobrenaturais. Vamos ler 2 aos Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste um homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo, o que se chama Deus ou adora,
de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Prepare para mim Apocalipse 17, versículo 15. Escutem, há uma grande discussão em torno da identidade do anticristo. Quem vai ser o anticristo? A sua identidade não nos foi revelada. Muito cuidado com essas pessoas que querem apresentar fatos novidadescos. São os oportunistas que chamam os holofotes sobre si. E esses gostam de afirmar que A, B ou C, fulano, beltrano ou cicrano, um destes será o anticristo. Vocês ouviram falar de vários nomes, eu também no passado. Eu me lembro muito bem, num congresso escatológico, quando eu participei como aluno, e um preletor que veio da Suíça, ele falou com todas as letras que o anticristo seria Saddam Hussein. Ele foi executado em 30 de dezembro de 2006. Houve um evento na nossa igreja em Goiânia e um dos maiores pregadores do mundo lá ministrou e disse com todas as letras que o anticristo seria Karol Wojtyla ou João Paulo II. Ele morreu em 2005. Então nós não sabemos quem será o anticristo. Hoje os nomes mais citados são Jared Kushner, genro de Donald Trump, assessor sênior da Casa Branca. Ele é de origem judaica e foi ele quem fechou acordo com os Emirados. Ele tem muita influência internacional, mas a maioria afirma que o anticristo será Emmanuel Macron, presidente da França. Pasmem, tem até um vídeo no YouTube postado por um mega professor de escatologia bíblica que diz que Emmanuel Macron é o cumprimento desta profecia. Isaías 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Qualquer criança da escola bíblica dominical sabe que o Emanuel aqui é Cristo, Deus conosco. Mas esse suposto professor de escatologia bíblica, que tem um canal no YouTube, ele diz que o Emanuel aí é Emmanuel Macron, presidente da França. Então isso é muito sério, nós temos que depurar, que filtrar. Não vamos aceitar tudo que as pessoas nos repassam. Se o membro da igreja tiver uma dúvida, procure o seu pastor, que é o seu referencial. Procure um professor da EBD, procure o superintendente, procure um obreiro, procure uma obreira. Não fique com dúvida. Eu estive agora fazendo uma live no Rio de Janeiro, mais ou menos um mês, e o pastor presidente daquela igreja crê terminantemente que Emmanuel Macron será de fato o anticristo. E ele queria que eu confirmasse isso diante da igreja. Eu disse, eu não posso, pastor. A Bíblia não nos revelou a identidade do anticristo. Por favor, a leitura de Apocalipse 17, 5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Eu acho que nós trocamos aqui, irmã. Viu? É 15. 15, né? Isso. É isso. É que eu estou com óculos aqui e falando sem óculos. Aí não enxerga mesmo. 17, 15, perdão. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, nações e línguas. Então, quando se diz que a besta, que é uma referência ao anticristo, porque a palavra besta vem do grego terion, quer dizer fera, surgirá das águas ou do mar, aqui é uma interpretação simbólica. Mar aí quer dizer povos e nações. Isso quer dizer que o anticristo vai surgir do meio dos anseios populares. A Bíblia diz que há algo que impede a sua manifestação.
Segundo aos Tessalonicenses 2, versículos 7 e 8. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará, como sopro da sua boca, e destruirá com a manifestação da sua vinda. Portanto, a Bíblia diz que o mistério da injustiça já opera. Portanto, há algo que impede a manifestação do anticristo, chamado de o iníquo. A palavra iníquo vem do grego ânoma, quer dizer homem sem lei. Portanto, o anticristo vai ser um homem sem leis. Ele vai quebrar regras. Ele vai criar as suas próprias leis. O que é que impede a manifestação do anticristo? Aí os teólogos se dividem. Para alguns é o Espírito Santo, para outros é a igreja. Os dois grupos estão certos. O Espírito Santo é o agente, a igreja é o meio pelo qual Deus impede a manifestação do anticristo. Olhem como é honrosa a nossa posição enquanto igreja. Enquanto a igreja aqui estiver, o anticristo não se manifestará. Lembrem-se que a grande tribulação corresponde à 70ª semana profética de Daniel. Vimos isto ontem. Então vejam só. A atual dispensação ainda não se encerrou. Quando Deus fechá-la, encerrá-la, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Aí sim vai se iniciar a grande tribulação e o anticristo vai surgir como personagem central deste período. Pastor, mas o Espírito Santo vai atuar durante a grande tribulação? Sim, mas não abundantemente como faz hoje, e sim restritamente. Mostramos ontem que haverá salvação durante a grande tribulação. Quem é que vai convencer tais pessoas que é melhor elas morrerem, mas serem salvas? O Espírito Santo. E ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo vai atuar sim no período tribulacional, mas não abundantemente como na dispensação da graça. Então vejam bem, biologicamente falando, o anticristo vai ser um homem comum, porém superdotado pelo diabo com faculdades sobrenaturais, como carisma, oratória, liderança, intelectualidade e um grande poder de convencer as pessoas. E ninguém sabe quem vai ser o anticristo. Qualquer apontamento é mera especulação. Na sequência, a terceira pessoa da trindade satânica, o falso profeta. Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 15. Vamos ver como vai ser a sua ação. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foram curada. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Até o 15. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Então vejam bem, a primeira pessoa da trindade satânica é o diabo, a antiga serpente, o dragão. A segunda pessoa da trindade satânica é o anticristo, a besta que vai surgir do mar. A terceira pessoa da trindade satânica será o falso profeta, a besta que vai subir da terra. A maioria absoluta acredita que a terra é uma referência a Israel. Escute. O falso profeta vai ser o secretário particular a serviço do anticristo. O seu cérebro administrativo para a grande tribulação. E será também ministro de cultos para o mesmo período. O falso profeta vai imitar atividades de profetas do Senhor.
dentre eles o profeta Elias. Ele vai fazer com que fogo caia do céu, um verdadeiro show pirotécnico. E fará mais. O falso profeta vai edificar uma grande imagem da primeira besta, uma referência ao anticristo. A palavra imagem vem do grego eikon, que originou a palavra ícone e quer dizer cópia fiel. Portanto, esta grande imagem vai ser uma cópia fiel do anticristo. E o falso profeta vai dar poder à imagem para que ela fale, mas ela não vai se locomover. E os homens terão que adorá-la. E aqueles que não adorarem a imagem da besta serão perseguidos e serão mortos. Portanto, haverá uma única religião na segunda fase tribulacional. Vocês estão cônscios de que há um movimento chamado ecumenismo, que é uma manobra satânica para tentar unificar os credos religiosos. O pontapé inicial, em caráter oficial, do movimento ecumênico se deu em 1948, quando o Conselho Mundial de Igrejas realizou a primeira Assembleia Ecumênica em Amsterdã, capital da Holanda. Portanto, o ecumenismo completou 72 anos agora em agosto passado. É uma manobra satânica para tentar unificar as religiões. O atual Papa Francisco I é o maior defensor do ecumenismo. Ele tem recebido pastores históricos, rabinos judeus, líderes muçulmanos. Já é uma manobra satânica para tentar unificar os credos religiosos. Quando é que isto vai se concretizar em caráter oficial? No período tribulacional, em particular na segunda fase da grande tribulação. Quem entendeu, diga amém. Muito bem. Temos ainda 10 minutos. Lição de número 9, as taças da ira de Deus. Cada taça fala de uma punição da parte de Deus aos moradores da terra. Mais uma vez eu volto a dizer que nós não temos aqui uma sequência como está na Bíblia. Ele começa falando da segunda taça. Vamos lá? Segunda taça. Apocalipse 16, versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Isso aqui é literal. Quando o segundo anjo derramar a sua taça, literalmente todos os mares converter-se-ão em sangue, a vida marítima vai morrer. Na sequência, a terceira taça, capítulo 16, versículos 4 a 6. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Então isso aqui é literal, mais um juízo da parte de Deus. Todos os rios do globo terrestre converter-se-ão em sangue. Na sequência, a quarta taça, Apocalipse 16, versículos 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Irmãos, isso aqui é muito sério. A Organização Meteorológica Mundial afirmou que 2017 foi o ano mais quente da história da raça humana. 2017 foi superado por 2018, que foi superado por 2019. E a mesma Organização Meteorológica Mundial afirmou que 2020 vai superar 2019. O que isso quer dizer? Que a temperatura da Terra só está subindo, elevando. Em Goiânia, na semana passada, durante 3 dias, nós tivemos 40 graus. A temperatura vem subindo assustadoramente.
quando este anjo derramar a sua taça sobre o sol, ele se fará abrasador, e os homens blasfemarão contra Deus por conta da situação punitiva a qual eles foram submetidos. Na sequência, página de número 40, vamos agora à primeira taça. Chagas malignas afetarão a raça humana. Apocalipse 16, versículo 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então vejam bem, quando o primeiro anjo derramar a sua taça, uma chaga maligna, terribilíssima, vai afetar a raça humana. Tumores ficarão expostos. Imagine a fedentina, o desespero dessas pessoas, os hospitais abarrotados de pessoas doentes. É este o cartão de visitas para quem quer ficar para a grande tribulação. Mas nós não somos filhos da ira. Enquanto isso aqui estiver acontecendo, estaremos nas bodas do Cordeiro, bendito seja Deus. Na sétima taça, olha o que vai acontecer. Apocalipse 16, versículos 18 e 19. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então o maior de todos os terremotos dar-se-á no final da grande tribulação, por conta da sétima taça da ira de Deus. A Bíblia diz que as grandes cidades serão destruídas: Ottawa, Paris, Londres, Cairo no Egito, São Paulo, Buenos Aires. Jerusalém será fendida em 3 partes. Eu disse ontem que no início da grande tribulação, os judeus vão reconstruir o seu templo e o anticristo vai profaná-lo. Quando ocorrer esse mega terremoto, este templo novamente será destruído. E aí no milênio, mais uma vez, os judeus vão reconstruí-lo em caráter definitivo. Simultaneamente ao terremoto, cairá uma chuva de granizo, uma chuva de pedras. Cada pedra pesará pelo menos 1 talento, o que varia de 45 a 50 quilos. As pessoas esmagadas nas ruas, nos campos, nas estradas. Imagine o horror da grande tribulação. O cristão tem que glorificar a Deus, porque nós não passaremos pela grande tribulação. É algo que vem como alívio da parte de Deus para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Como ele inverteu a ordem, agora vamos falar sobre a sexta taça. Apocalipse 16, versículo 12. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Preste bem atenção. Apocalipse 16, 12 é um texto muito providencial. A Bíblia diz que o rio Eufrates vai secar-se. O Eufrates nasce na Armênia e deságua no Golfo Pérsico. Tem 2.600 quilômetros de extensão. Tem de 3 a 10 metros de profundidade e de 200 a 400 metros de largura. Ele vai secar-se para que passem pelo seu leito seco exércitos de nações chamadas reis do Oriente ou reis do nascente do sol. O texto grego é Anatole e Eliú. São nações do Oriente que enviarão seus exércitos, que atravessarão o leito seco do Eufrates e seguirão ao norte de Israel, unindo-se ao anticristo para promoverem a batalha do Armagedon. Agora observem bem, a notícia interessante sobre este texto é que no trecho onde o Eufrates corta o Iraque, ele já secou-se. Quando eu estive aqui ministrando o seminário de escatologia, eu mostrei a foto aqui. O Eufrates já secou-se no trecho onde ele passa pelo Iraque. Isto quer dizer que esta profecia está muito perto de se cumprir. A travessia
dos exércitos de nações chamadas Reis do Oriente, para junto com o anticristo promoverem a batalha do Armagedon. Ora, se esta profecia está perto de acontecer, mais perto está o arrebatamento da igreja de acontecer. Bendito seja Deus. Os reis do Oriente atravessarão o leito seco do Eufrates e seguirão até o vale do Megido, que mede 40 quilômetros de comprimento por 20 quilômetros de largura, unindo-se ao anticristo e suas tropas confederadas. E a partir dali, eles vão lançar uma ofensiva contra Jerusalém. É a batalha do Armagedon. Nosso tempo findou-se. Eu creio que, pastor, uns 40 minutos à noite nós conseguimos concluir todo o restante, tá bom? O senhor permite que eu apresente aqueles livros? Eu sei que vocês chegaram bem cedo e eu não posso abusar da vossa boa vontade. Eu tenho ali os meus livros atrás. Se você sentir de Deus, de abençoar-me, e também de ser abençoado, porque um bom livro pode ajudar-nos e muito. Eu tenho ali meu livro sobre o arrebatamento da igreja. Fique por dentro 1, Fique por dentro 2, e tem um livro de ilustrações para pregações. Você que prega no círculo de oração, no culto de jovens, você que ministra na igreja, é um livro maravilhoso, maravilhoso. Só tem um lá. E tem o meu livro de frases, é um livro diferenciado. 1007 páginas, capa dura, costurado 4 vezes. Então você vai fazer uma homenagem, por exemplo, à sua avó. Lá tem lá o título, avó. Você quer homenagear o seu neto, tem lá neto. É interessante. Aliás, umas frases até engraçadas. Você quer falar sobre o dia da Bíblia, mais de 100 frases sobre a Bíblia. Você vai falar sobre o dia da mulher, mais de 40 frases sobre a mulher. Você vai falar sobre um homem de destaque, tem lá frases belíssimas. Obra de Deus, missões, dízimo, escola bíblica dominical, vinda de Jesus. E temas seculares, como amigo. Você quer enviar uma mensagem de conforto para quem perdeu um ente querido? Você vai ver lá. Então são muitos títulos, 1215. E só temos 2, né? Só mais 2 ali. Então passe lá e adquira. É um preço diferenciado pelo que ele representa. Este é R$80. Os demais livros apenas R$25. Irmãos, escutem. Ir a Israel é um privilégio. A primeira vez que eu cheguei em Israel, eu chorei tanto que eu acho que aquilo que eu tinha para chorar o mês todo, eu chorei ali ao ver Jerusalém, quando o ônibus foi entrando em Jerusalém. Porque você passa pelo Egito, vai no Mar Morto, Tiberíades, Mar da Galileia, aí você vem para Jerusalém. É muito lindo, irmãos, é fantástico. Só que a viagem que nós promovemos, ela é mais extensa e mais completa. Nós iremos para o Egito 4 dias lá, ou seja, 5. 3 dias no Cairo. Vamos fazer um passeio pelo Rio Nilo pela manhã. Eu dou liberdade, pode constar quem já foi ao Egito. Eles só vão no Nilo à noite. Como é que se anda de barco à noite? Você não vê nada. Então nós vamos fazer um passeio pelo Rio Nilo 9 horas da manhã. Você vai ver a terra de Gósen, fica a 20 quilômetros do Cairo, onde os hebreus ficaram. Vamos nas pirâmides, vamos no Museu do Cairo. Vamos até Mênfis, antiga capital do Cairo, fica a 25 quilômetros. Vamos na igreja de São Sérgio, onde José, Maria e o menino Jesus ficaram numa gruta. Existe até hoje lá. É fantástico. Aí vamos sair pelo deserto, 450 quilômetros. Vamos passar pelas águas de Mara. Vamos passar em Refidim. Lá o ônibus para a gente tirar foto. Onde Josué venceu os amalequitas. É muito emocionante. Aí nós vamos para Taba, na península do Sinai, num resort internacional, com praia privativa. Vamos ficar ali 2 dias. Taba é fantástica. E o Mar Vermelho é o mar mais azul que existe. É lindo. E à noite, para quem quiser, o ônibus volta 60 quilômetros para nós subirmos o Monte Sinai. Subir o Sinai não é fácil não. Então o Sinai fica no Egito.
São 7.000 metros. E não é uma escada confortável com corrimão, não. Porque eles dizem que se eles colocarem corrimão, degraus bem colocados, vai tirar a originalidade, e é verdade. Então você tem que subir e camelo vem descendo. Camelo vai subindo, passa perto de você. Tem que ter toda uma atenção, por isso que os guias nos acompanham. E tem serviço médico também. Então nós começamos a escalar o Sinai 23h30. 4h30, 5 da manhã chegaremos lá em cima. Você tem que fazer caminhada durante uns 15, 20 dias se preparando. É muito importante isso. Aí descemos o Sinai, ficamos um dia em Taba descansando e vamos entrar em Israel, fazemos uma curva e entraremos na Jordânia. A Jordânia é impressionante. Vocês já ouviram falar de Petra, uma das novas maravilhas do mundo atual? Nós vamos ao grande parque de Petra, onde aquele filme de Indiana Jones foi filmado. O parque de Petra é sensacional. Está tudo incluso no pacote. O ingresso é $100, está tudo incluso. Vamos ficar 3 horas no parque de Petra. Depois nós vamos até o Monte Nebo. Eu disse ao pastor João Milton, um dos lugares mais emocionantes que eu já estive na minha vida é o Monte Nebo, onde Moisés avistou a terra. Ele não entrou na terra, mas ele a viu. E a viu literalmente, porque o monte é fantástico, aí tem um gradil, um parapeito. Você olha lá embaixo, você vê Jericó, você vê o Mar Morto, você vê o Rio Jordão, é impressionante. Então ali, ele foi sepultado na região dos Moabitas, na campina de Moabe. Nós vamos ficar 2 dias na Jordânia. Um dia vamos ficar às margens do Mar Morto e um dia em Petra. Quando nós formos sair da Jordânia, nós vamos, antes de entrar em Israel, ainda na Jordânia, tem um lugar onde Jesus foi batizado. O que é interessante é que é a parte mais estreita do Jordão. E bem na frente assim, tem a colina de Elias, onde Elias foi arrebatado aos céus. Logo na frente o Val de Jaboque, nós vamos passar pelo Val de Jaboque. Aí entraremos em Israel. Vamos visitar Jericó, Belém, Nazaré, Caná da Galileia. Vamos ver o nascedouro do Rio Jordão, lá no sopé do Monte Hermon. Cesareia Marítima, o Monte Carmelo, onde Elias venceu os profetas de Baal. Vocês vão conhecer uma das cidades mais lindas do mundo, Haifa. É sensacional. Nós vamos em Engedi, onde Davi e os seus homens tomavam banho quando desciam da caverna de Adulão. Fantástico. Nós vamos à fortaleza de Massada e vamos ficar 2 dias hospedados no hotel às margens do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um lago, 24 quilômetros de comprimento por 13 de largura. 2 dias ali. Depois vamos entrar em Jerusalém, onde ficaremos 4 dias. Você vai descer o Monte das Oliveiras, você vai conhecer o Getsemane, você vai conhecer o Museu do Holocausto, você vai conhecer o Museu do Livro, você vai conhecer também o Instituto do Templo, onde as peças pré-moldadas do futuro templo estão ali guardadas. Vamos conhecer a casa de Caifás, onde Jesus foi julgado, a Via Dolorosa de Jerusalém, onde ele passou levando a sua cruz, o Monte Calvário e o lugar do túmulo, o jardim do túmulo, porque é um jardim mesmo. O que é interessante, eu descobri o ano passado, quem cuida do jardim do túmulo é um irmão da Assembleia de Deus de São Paulo. Há 15 anos ele mora lá, ele passou o melhor emprego do mundo. Aqui eu só ouço língua estranha, glória a Jesus, choro, ninguém briga, não tem confusão. É uma bênção. Mas não terminou e não. A partir daí iremos para a Turquia. A capital da Turquia é Ankara, mas a cidade mais importante é Istambul. Aí a empresa nos deu uma cortesia. Vamos chegar em Istambul de manhã, 8 da manhã, vamos fazer um city tour até 17 horas. Vamos conhecer o Estreito de Bósforo, a Mesquita Azul, a Igreja de Santa Sofia e outros pontos importantes, como o Gran Bazar de Istambul. A empresa nos deu um pernoite no hotel 5 estrelas, jantar.
Depois, no dia seguinte, tomaremos o café da manhã no hotel, vamos para o aeroporto e vamos embarcar para o Brasil. Essa viagem é sensacional. Eu conheço sobre valores. Para vocês terem uma ideia, o grupo que o pastor Silas Malafaia leva todos os anos, média 200 pessoas, está na faixa de $4.500. Só Israel e um dia em Paris. $4.500. O reverendo Hernandes Dias Lopes, os mesmos valores. Em Goiânia eu vejo grupos e mais grupos praticando preços abusivos. Irmãos, eu não ganho R$1 em cima de ninguém. Eu disse ao meu pastor presidente, eu ganho a minha passagem, só que eu arrumo o grupo prontinho para eles. Essa viagem é $3.900. Divide em 20 vezes. Pastor, mas o dólar está alto. Vamos orar para baixar o dólar. Deus faz isso. Vocês sabem que vai ter as eleições agora nos Estados Unidos? Lembre-se de um detalhe. Passou as eleições, o dólar já vai baixar. O dólar envolve especulação. Quando o ministro do Supremo fala contra o presidente, o dólar sobe. Quando o presidente da Câmara dos Deputados ataca alguém, o dólar sobe. Um discurso ou uma entrevista que o ministro Paulo Guedes faz pode ser mal interpretado, o dólar sobe. Então é especulação. $3.900. Está incluso o hotel o avião a partir de São Paulo, hotéis de categoria internacional, café da manhã e jantar. Almoço não, porque não dá tempo para almoçar. Estão inclusas as taxas de museus, as taxas de embarques. Estão inclusos todos os lugares de visitação, como o Rio Nilo, Parque de Petra, o Monte Carmelo e outros lugares mais. Eu gostaria muito que os irmãos fossem. E o vosso pastor é um líder admirado em todo o Brasil. Precisamos abençoá-lo para que ele e a pastora possam ir a Israel. E vocês? Ah, pastor, mas quem vai nesse lugar é só quem tem dinheiro. Não. Eu já fui várias vezes. Rico, sabe para onde é que rico vai? Las Vegas, Dubai, Paris. Então quem vai em Israel principalmente é quem ama a palavra e quem quer conhecer os lugares onde Jesus passou e viveu. A maioria é composta por assalariados e assalariadas. Lá em Rondônia tem uma irmã, ela é viúva e é professora, não aposentou-se ainda. Ela já foi 9 vezes. Qual é o segredo? É ajuntar um dinheirinho para dar de entrada. E aí você paga em 10, 12, 20 vezes. Eu vou lançar o pacote agora em outubro, na segunda semana do mês. E na primeira semana de novembro, a empresa já vai começar a fechar os pacotes. Nós vamos começar a pagar esse ano, para irmos no ano que vem. É uma empresa sólida, credenciada, 25 anos no mercado. É muito importante saber escolher a empresa com a qual você vai viajar. Pense nisso, no final eu quero aqui estar à disposição dos irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ah, pastora, sim, o passaporte, aqui já tira, pastor? Então, muito fácil. Tira aqui na PF e o visto, pastora, a empresa pega para a gente. A gente só tira a foto pelo celular, daquela parte que tem a foto, né? Tirou a foto, manda para São Paulo, a empresa pega o visto, depois só confirma, e a gente não paga visto também. A empresa dá como cortesia. Muito obrigado, pastor. Amém, irmãos? Dá vontade de ir, né? Só de ouvir falar da... quantos dias a viagem? 14 dias. Para fazer isso não tem como ser menos, né? Não tem como fazer com menos dia, porque vai ser... Eu lembro que o bispo Abigail, ele disse que numa convenção, quando eu ainda era do estado de Goiás, ele disse que uma ida em Israel vale por 100 vezes que você lê a Bíblia, porque você às vezes está no local, e ali você tem a história, conhece, sabe tudo. Ele disse que aprende muito. Se Deus permitir, eu quero ir, pastor.
Nós vamos juntos. Deus vai de abrir as portas e nós vamos de arrumar esses 10 irmãos aqui para vir ganhar a minha. Que Deus abençoe. Foi uma aula abençoada. À noite nós estaremos novamente aqui. E nós vamos começar às 19h. Às 20h30 nós estamos encerrando. Vamos ter um período maior de louvor. Vou deixar uns 40 minutos para o pastor. E nós vamos estar aqui encerrando esse seminário à noite. Muito abençoado e tira dúvidas, né, irmão? Tem muita dúvida e muita heresia sendo pregado por aí. Muita heresia no YouTube. E tem crente que está muito envolvido em pessoas que pregam. Um dia eu estava lá em casa e tinha um pastor pregando na televisão, e o programa dele tinha a oportunidade de pessoas fazerem perguntas que estavam em volta. E ele pregou tanta heresia que, meu Deus do céu, muita heresia, muita. Um advogado perguntou para ele estava falando sobre exatamente o assunto que nós estamos tratando. Aí tinha uma advogada, tinha um pastor da Batista e tinha outros. E ele ficou apertado com o pastor da Batista quando ele fez a pergunta. Aí ele caiu fora. Enquanto os outros estavam perguntando para ele como é que vai ser no céu, por exemplo, se o cara casou, divorciou, casou de novo, divorciou, teve 3 mulheres. Que tem, né? Pessoa aí que casa larga. Lá no céu, com qual delas que ele ia ficar? Meu irmão, eu fiquei assim, e o pastor do programa disse: aquela que ela amou mais. Aquela que ele amou mais. Irmão, é muita heresia. É muita heresia. Aí a outra perguntou: vem cá, e lá vai fazer sexo? É claro. Irmão, eu fiquei encabulado de tanta heresia. Aí eu não me recordo bem qual foi a pergunta que o pastor da Batista fez, eu me esqueci. Aí ele se enrolou, porque ele usou a Bíblia, e disse: mas está assim escrito e tal, o que é que o senhor... Aí ele disse: não, vamos deixar para lá e tal. É muita heresia que a gente vê nesses programas de televisão. E tem muito crente focado nisso. Focado em pregador de YouTube. Esses camaradas que estão aí gravando vídeos e mais vídeos e mais vídeos. E eles parecem que querem saber mais do que todo mundo. Ele tem uma revelação diferente de todo mundo. Né? Uma coisa que Deus não revelou para ninguém, só para ele. Vocês têm muito cuidado com isso. É por isso que eu trago aqui pessoas que eu conheço. Eu não trago pessoas que eu não conheço. Eu preciso saber. Para a gente, como o pastor contou ontem à noite, acaba com uma mensagem, ele pode estragar o trabalho seu de muito tempo. Porque a tendência nossa, muitas das vezes, é dar ouvido a essas coisas e deixar de ouvir o pastor, de ouvir uma pessoa séria, né? E dar ouvido só porque não sei o que, e aí a gente vai se perdendo. Então, irmãos, é muito bom a gente participar de aulas assim para a gente aprender. Deus abençoe. Vamos de pé, orar agradecendo a Deus. Pastor Edmilson, vem orar. É o nosso primeiro vice aqui do campo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos ao Senhor por essa grande oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã. Ó Deus, por ter aprendido mais da tua palavra. Senhor, que o Senhor continue abençoando o teu servo que ministrou a tua palavra nesta manhã. Ó Deus, a nossa liderança, os teus servos que aqui vieram. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor nos dê um resto de dia abençoado e um ótimo culto à noite, em nome de Jesus. Irmãos, os livros do pastor estão ali, passa lá, são livros que você pode comprar, pode ler, porque também tem muito livro por aí que tem muita heresia, viu? Você pode comprar, tem um livro sobre o arrebatamento, R$25 é muito barato um livro, né? E o outro ali só tem um, porque eu vou ficar com um. Então,
Que os irmãos passem ali, com Deus abençoe, tenham todos um bom dia. 19 horas, não deixa de vir, que nós vamos concluir a lição que nós estamos estudando.